Pronto. Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Bom dia. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Espiritismo no Ar. E a partir deste momento, você estabelece sintonia com vibrações de paz, luz, harmonia, que passam a lhe envolver e a toda a sua família. Trouxemos para a abertura do programa desta manhã a mensagem Servir e Marchar, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Fonte Viva. Destacamos o texto a seguir. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontado por toda espécie de dificuldade, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possas de nobre, belo e útil. Acompanhemos agora momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. André Luiz, no livro Sinal Verde, nos traz um alerta a respeito das questões a meditar, está no capítulo 39. E ele nos diz: você dominará sempre as palavras que não disse. Entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Zele pela tranquilidade de sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos: há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente pelo menos 10 minutos antes, no lugar do compromisso a que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. O sorriso espontâneo é uma bênção atraindo outras bênçãos. Servir, além do próprio dever, não é bajular, e sim ganhar segurança. Cada pessoa a quem você preste auxílio é mais uma chave na solução dos seus problemas. É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Quem fala menos, ouve melhor. E quem ouve melhor, aprende mais. E agora vamos para o momento Agenda, trazendo notícias do movimento espírita de Pernambuco e região. Continuamos divulgando o 20º SEMESP, Seminário e Simpósio Espírita de Pernambuco, que será no Centro de Convenções, Teatro Guararapes, em Olinda, e que tem um tema central: o amor que transforma, os caminhos para a superação das dores do mundo. Nos dias 31 de julho a 2 de agosto, com presenças confirmadas de Alberto Almeida, Ana Teresa Camasmie, André Trigueiro,
Clóvis Nunes, Denise Lino, Inácio, Elias Inácio, Rossandro Klingey, Rodrigo Salles, Tiago Brito. Você que ainda não teve a oportunidade de conhecer esse evento, não perca o deste ano. Esteve aí 2 anos interrompido e volta à realização desse que é o maior evento espírita em Pernambuco e talvez no Nordeste. Inscrições pelo site secondtickets.com.br. Você pode também adquirir ingressos aqui em Caruaru, na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes e no Grupo de Estudo Espírita Eurípides Barçanufo, ao preço promocional de R$ 160. Não perca esse evento, você que mora aí, também em cidade circunvizinha Caruaru, prestigie, é um evento extraordinário de confraternização, de esclarecimento, de estudo dentro da doutrina espírita. E agora acompanhemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não terá merecido. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, procurando, quando daí nenhum proveito para resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda a parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente irrepreensível seria alguém fazê-lo apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu para que o público não veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa
só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-las. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. E agora acompanhemos onde encontrar uma instituição espírita. Centro Espírita Mensageiros do Cristo, localizado na Rua Antônio Gameleira, número 186, no centro de São Joaquim do Monte. Reuniões públicas, domingos, às 16h. Núcleo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, localizado na Vila Manuel de Souza Leal, bairro da Goiabeira, em Vertentes. Reuniões públicas, terças, às 7h30. Vamos agora para a questão de O Livro dos Espíritos. Questão 993. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Resposta dos Espíritos. Já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que os outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. Vamos agora para o momento Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32, lemos: Não estou só, porque o Pai está comigo. O Espírito Emmanuel faz comentários dessa passagem bíblica ao nos trazer a mensagem Domínio Espiritual. Mensagem esta, psicografada por Francisco Cândido Xavier e que está inserida no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele assim nos escreve: nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai. Como o mais avançado recurso de domínio próprio, ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário, não se prendeu a nenhuma delas. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza. Respeitava as leis de Moisés. Entretanto, Caifás não o impressiona. Amava intermicidamente os discípulos. Contudo,
As razões afetivas não lhe dominam o coração. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe intibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos, nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divindade, pela divina vontade. Agora vamos, aliás, Soares. Vamos outra vez para os endereços de instituições espíritas em nossa região. Isso. É Centro Espírita Caminho da Libertação, localizado na Rua Severino Antero de Lira, número 335, bairro Dona Dom, Santa Cruz do Capibaribe. Reuniões públicas, domingos e quintas, às 8 horas da noite. Centro Espírita Allan Kardec, localizado na Rua Severino Ramos, número 269, Centro, São Caetano. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Agora sim, vamos para a segunda parte do nosso programa, trazendo notícias, respondendo perguntas e agradecendo primeiramente à Web Rádio Portal da Luz pela transmissão desse programa Espiritismo no Ar, aproveitando para pedir a todos aqueles que não estão inscritos em nosso canal, aproveita, se inscreve, curte, né, toca o sininho para receber notificações, compartilha, para que mais corações possam ter acesso a esse programa que ocorre todos os domingos, às 8 horas da manhã. Soares? É verdade. E aqui nós estamos divulgando muito esse grande evento, o CIMESP, né, que volta esse ano. Lembrando também que, através da receita que o evento alcança, são fabricadas as pomadas Vovô Pedro, distribuída nos centros espíritas do Nordeste pelo grupo Seara Espírita Seara de Deus, pelo Grupo Espírita Seara de Deus, que é o que organiza esse evento do CIMESP. Você que ainda não teve a oportunidade de conhecer o evento, aproveita este ano. Aqui em Caruaru estamos com ingressos, como dissemos, na AME, no Bezerra de Menezes e no Eurípides Barçanufo. O Silmara, dê uma olhada aí como está o chat para nós prosseguirmos nessa segunda parte do programa. E, Soares, eu queria lembrar que, como o nosso programa, ele alcança vários lugares, não só Pernambuco, mas outros lugares também, esse evento que Soares acabou de falar, ele vai ser realizado em Olinda, Pernambuco, no Centro de Convenções. Então, você também que é de fora, que ainda não conhece, né, o CIMESP, não teve oportunidade, está aí a grande oportunidade também de participar conosco aqui em Pernambuco. Eu digo isso porque nós temos uma pessoa também participando, que está aqui no chat, de São Paulo, né, que nos dá bom dia, a Mari Cleide, que nos diz bom dia, um bom domingo em Deus, assistindo de Santos, São Paulo. Seja muito bem-vinda, minha querida. Quem mora em Santos é o nosso amigo, né, Adeilson Salles. Nosso amigão mora em Santos. Sempre, quando possível, ele está aqui também conosco.
né? Esteve o ano passado no Revivendo Jesus, né? Conosco aqui, ele, o Arthur Valadares. Vamos lá dar o nosso bom dia ao nosso amigo José Orlando. Bom dia a todos, paz e luz. Bom dia, meu amigo José Orlando, que é de Cupira, Pernambuco, está sempre aqui com a gente. Bom dia também ao nosso amigo Josélio, que nos diz bom dia. Gratidão, meu amigo, por estar sempre conosco. Bom dia também ao nosso amigo Edson, que vem através do seu canal do YouTube, né, estudo do livro Nosso Lar, e uma grande oportunidade, aqueles que ainda não conhecem as obras da série André Luiz, estudar aí com o nosso amigo Edson, que nos diz bom dia, um grande abraço, saúde, muita paz a todos e a todas, grande abraço, amigo. Olha quem está aqui com a gente também, o nosso amigo Josemar Sabino. Bom dia, Silmara, paz e luz a todos. Bom dia, meu amigo, bom dia. Olha aí, a gente acabou de falar, né, de relembrar o Revivendo Jesus, que esse ano vai ser em novembro, né, e tem várias atrações aí que vem por aí, bem importante, mais adiante a gente vai divulgar, né. E esse evento, o Revivendo Jesus, acontece aqui em Caruaru, Pernambuco. Então, Soares, no momento não tem nenhuma pergunta no chat, aproveitando para lembrar, aqueles que quiserem fazer perguntas, mesmo que não seja referente ao tema, e se for possível a gente responde aqui, então pode deixar aí no chat, tá certo? Que a gente vai procurar responder com muito carinho. Enquanto não chega nenhuma pergunta, e quem quiser também pode deixar comentário, tá certo? Então, enquanto não chega nenhuma pergunta, vamos à pergunta que trouxemos referente aos temas da manhã de hoje. Soares, o que significa alcançar a herança divina? Emmanuel fala a respeito disso na mensagem Servir e Marchar, que faz parte do livro Fonte Viva. Então, a herança divina é a herança que está destinada a todos nós. E Emmanuel nos diz que ela está associada à obra de suor, persistência, sacrifício, e que é preciso que os nossos sentimentos, as nossas aspirações, associando-se aos climas superiores da vida, nos possibilitarão o caminho eficaz e rápido para alcançarmos esta herança. Então, ainda se referindo ao texto da mensagem, Emmanuel diz assim: mesmo que defrontado com toda espécie de dificuldades, sigamos à frente, oferecendo o serviço da busca da perfeição, quanto possa, de nobre, belo e útil. É exatamente isso que nos possibilitará, de fato, recebermos a herança divina, obra de Deus destinada a todos nós. Então, é esse significado que Emmanuel nos aponta na mensagem Servir e Marchar. É Silmara, isso se aí. desejar fazer um complemento, se não, dê outra olhada aí no chat, se não apareceu alguma questão. E quando a gente alcança essa herança divina, nada que vem de fora nos abala, né, Soares? A gente Exatamente. alcança a paz, a tranquilidade de uma consciência voltada para o bem, para o amor, de uma consciência alinhada com as leis divinas. A única e verdadeira felicidade para todos nós, vai nos dizer os Espíritos na questão 614. Acontece, né, que quando a gente se afasta das leis divinas, que está em nós, na nossa consciência, a gente acaba sofrendo, né? Porque a gente acaba fazendo escolhas equivocadas. Então, busquemos no nosso dia a dia alcançar
essa herança divina que não nos será tirada. Quando a gente alcança a nossa felicidade real. Então, vamos para mais uma pergunta dos temas referentes da manhã de hoje. Soares, podemos notar as imperfeições dos outros e divulgá-las? Isso é um grande problema, né? Com as redes sociais, então, hein, Soares? É verdade. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, no item é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem, é bem preciso nas orientações que nos passa a espiritualidade. Primeiramente, é necessário que aquilo que nós percebemos como imperfeições, desequilíbrio nos outros, sirva de diretriz para o nosso autoconhecimento, para nos perguntar por que é que a nossa atenção se dirigiu para aquele erro ou imperfeição notada em outra pessoa. Será que eu não tenho nada associado a essa observação? Então é preciso uma busca de autoconhecimento em primeiro passo. Mas o segundo, não menos importante, é aquele que diz respeito à análise, aquilo que eu percebo no outro de errado. Só atinge a ele ou atinge também a outras pessoas? Porque se só atingir a ele, eu deverei, com muito tato, com muita empatia, tentar de algum modo chamar a atenção ou trazer alguma sugestão para que aquela pessoa perceba o erro em que ela está se expressando. Mas se o erro, a imperfeição do outro, atinge todo um grupo, atinge várias pessoas, aí é preciso preponderar, porque entre revelar o mal de alguém, evitando que um grupo de outras pessoas sejam atingidas, e ficar calado, é necessário preponderar o interesse da maioria. Esse é o ponto. Então, o Evangelho, ele é bem cuidadoso em relação a isso. Justamente porque essa prática está muito associada à maledicência, a querermos nos colocar melhores do que os outros, quando divulgamos ou compartilhamos desacertos e erros que eles tenham cometido. Aí nós estaremos atuando de modo muito desviado da proposta do Evangelho. Falar da vida alheia, praticar a maledicência, apenas como uma espécie de distração ou de egolatria, onde nós, divulgando como os outros agem errado, queremos nos expressar como estando numa posição mais elevada, aí nós estaremos indo de encontro aos verdadeiros valores da caridade. E, na verdade, é isso que mais ocorre diante de uma sociedade materialista, desvinculada dos ensinamentos de Jesus, mais faz. Mas, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos habilita a estar mais atentos e conscientes, de nós, como diz o apóstolo Paulo, se espera coisa melhor, que a nossa atitude em relação às imperfeições dos outros não seja nunca a de apenas criticar, divulgar o mal, querendo mostrar
que nós seríamos melhores do que aqueles que são objeto de nossa crítica. Silmara, Exatamente. E quando a gente lembra, né, Soares, que a gente está no mundo de provas e expiações, onde o predomínio é do mal. Então, a gente deve pensar, bom, com que direito eu tenho de notar e divulgar as imperfeições dos outros, sendo que eu também, né, tenho as minhas imperfeições, as minhas falhas, sendo que eu também carrego, né, uma bagagem de encrencas cometidas. Então, quando a gente faz essa análise mais profunda, a gente vê se realmente eu não tenho direito de notar, de apontar, de aproveitar as redes sociais, como eu disse no início, para divulgá-las, né? Olha, você viu aquela postagem que fulano fez? Né? E quando é espírita, então, como é que pode, né, uma pessoa é espírita e fazer tal publicação? Então, a gente deve ter cuidado com as nossas atitudes, né, com o que a gente pensa, né, com o que a gente compartilha a respeito do próximo, porque quando a gente compartilha, né, a gente esquece de olhar para nós, não é? Então a gente aponta o dedo do outro e esquece que tem outros dedos apontando para nós. E aqui eu queria trazer, Soares, uma contribuição do nosso amigo Edson, que deixou aqui para nós, nos dizendo: a paz começa com a consciência que somos espíritos. Estamos e não somos a experiência personalista da reencarnação. Exatamente. Você quer comentar, Soares, sobre essa contribuição do nosso amigo Edson? Edson, quando nos diz que estamos e não somos a Uhum. experiência personalista, né, da reencarnação, faz justamente essa advertência a respeito do cuidado que devemos ter para as armadilhas do ego, para aquela tendência que nós temos de querer nos mostrar melhores do que os outros. E justamente em cima de descuidos ou imperfeições que outros cometam e que, na verdade, muitas vezes chama a nossa atenção para o autoconhecimento, para analisar se nós não estamos sendo atraídos justamente por aspectos imperfeitos do nosso personalismo que estão se retratando naquela pessoa objeto de nossa crítica, né? É Essa verdade. questão. É preciso vigiar as nossas ações, né? Ter um cuidado para não ficar vigiando a vida do outro, e sim a nossa, as nossas atitudes. E aqui chegou dando bom dia Maria José, nos dizendo bom dia, muita paz e luz para todos. A Associação Espírita Altinho Soares, Pernambuco, que coisa boa! Eita, Seja muito Altinho bem-vinda. aqui, seja bem-vinda mesmo. Para nós é É, muito importante poder estarmos aqui juntos nesse momento de ligação das redes da internet pelo caminho do isso, bem, né? aproveitando. É isso aí. Soares, vamos para a última pergunta que trouxemos, referente aos temas da manhã de hoje, que é a seguinte: o que significa domínio espiritual? Emmanuel fala a respeito, na mensagem que tem o mesmo nome, domínio espiritual, que está inserida no livro Caminho, Verdade e Vida. E ele nos diz o seguinte: esse domínio espiritual, ele tem a ver com a nossa atuação segura e objetiva no que a gente pensa, sente e faz. E
ajudando-nos a compreender a questão, ele nos diz assim, de que nos transes mais difíceis, nos momentos críticos, é que a criatura demonstra onde se localizam essas forças espirituais que estão associadas a esse domínio e que podem muitas vezes subjugar a alma, fazer com que as nossas emoções e atitudes expressem níveis de desequilíbrio provenientes dessa nossa falta de condução e de domínio. E em relação a isso, Emmanuel faz uma alusão ao fato de que Jesus, no campo supremo das últimas horas terrestres, foi absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai. Só na medida em que nós nos esforçamos a estar em harmonia com as leis de Deus, a estar na busca da vivência do bem e da caridade, é que passamos ao exercício adequado, ao treinamento desse exercício do domínio espiritual, que deve não só estar presente nos momentos de calma, de equilíbrio, mas, sobretudo, nos momentos de crise, de dificuldades inesperadas, nos quais precisamos sempre buscar a sintonia com os benfeitores espirituais, com o mais alto. Então, sob a lição do domínio espiritual, Emmanuel nos diz, é profunda e imperecível, e revela a necessidade de nós sermos nós mesmos, inclusive nos transes mais escabrosos da vida, nos momentos de maior dificuldade. Vivenciarmos a consciência tranquila, elevada à divina justiça, a consciência que a providência divina atua e nos ampara sempre, na medida em que nós vivenciamos o esforço, a busca dessa sintonia nesses momentos de testes, para exercermos o nosso domínio espiritual. Silmara, desejar complementar e depois de uma olhada se chegou mais alguma questão aí no nosso chat. Não, você esclareceu bem, Soares. Como você disse, são testes, né? Cada dificuldade que nos chega, cada dor que nos é apresentada, são oportunidades, né? A gente tem que ver como oportunidades, não como um castigo, porque Deus não castiga. Deus nos educa de diversas formas, né? Então, ter a certeza que nós estamos sendo bem amparados, que a espiritualidade amiga está atuando, né? Que Deus nos conhece, como nos lembra o Salmo de Davi, nos conhece, de longe percebe os nossos pensamentos, então ter a certeza, a confiança de que tudo está no seu devido lugar, e que é o momento para a gente testar a nossa fé e a nossa confiança, nos momentos, né, de grandes dificuldades. Você queria falar alguma coisa? Eu estava lembrando aqui que em Altinho nós temos a Associação Espírita Júlio Rodrigues Filho, fica na Avenida Dr. Manuel Borba, 71. Nós sempre estamos procurando aqui rodiziar o endereço, os dias de reunião dos centros espíritas de Caruaru e da região. Mas é importante vocês aí que estão nos acompanhando, inclusive Edson faz um lembrete aí importante, de deixar assinalado a cidade de onde nos acompanha e, se possível, o endereço de instituição espírita que esteja associado. Exatamente, ele nos diz assim, de que instituição espírita os que assistem o programa participam, em qual cidade e estado,
coloquem nos comentários e ele nos lembra, né? Eu sou da Associação Municipal Espírita de Caruaru, AME, Caruaru, Pernambuco. Exatamente, então aproveitem, né, também para nos ajudar a divulgação da associação, do Centro Espírita que você participa. É uma forma de nós divulgarmos aqui também nosso programa, seja de qualquer lugar, não só de Pernambuco, de qualquer lugar do país, tá certo? E Nós lembrando, aqui não é, queremos... Silmara, que lembrando que o programa fica gravado no Isso, canal, tanto na web rádio Portal da Luz, como no canal Espiritismo no Ar no isso. YouTube, e E fica o alcança vários registro, né? lugares. E É, fica um registro permanente. Mais adiante alguém pode ver a gravação e é, perceber o endereço de uma instituição espírita onde reside. exatamente. E o nosso amigo Isaac nos deu bom dia. Isaac Dionísio, bom dia. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Assim seja, meu amigo. Olha, Soares, eu estava lembrando aqui, Silmara, primeiro um aviso que na próxima quarta-feira, a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes uhum, suspendeu a reunião pública que haveria, exatamente porque, entre outras questões, coincide com o jogo da seleção brasileira, que vai ser de 7 horas da noite. E também queríamos lembrar, hoje, né, na Fraternidade Espírita Leão Denis, nós teremos uma palestra especial com olha, Silmara Mello. Lembrando que o Leão Denis fica ali por trás do Colégio Sagrado Coração, aqui em Caruaru, né? É isso muito mesmo, bem. Silmara? É isso. Mas antes disso, às 3 horas da tarde, nós temos também o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Não é isso, Soares? Com É Soares, verdade. Às pela 15 web horas, Rádio Portal da Luz, também pelo seu canal Conexão para a Luz, às 15 horas, uma oportunidade aí de estudar a série psicológica de Joana de Ângeles. Não percam. Né? Então é isso, meus queridos. Um bom dia, um bom domingo, de muita paz, de muita luz, um bom início de semana. Que Deus e Jesus abençoe a todos. E até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. um Até lá. excelente domingo aí para todos. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.